Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast nas eleições. A nossa tentativa de cobrir, entre aspas sempre, as eleições 2018 e trazer um pouco de informação e debate para os nossos 10 ouvintes. Se você ainda não ouviu o nosso primeiro episódio dessa série, tem link aqui no post ou então é só acessar o nosso site midcast.com.br. Falando nisso, eu queria pedir encarecidamente que caso você ouvinte tenha algum feedback sobre essa nossa série, que mande pra gente através do nosso Twitter, que é o @podcastmid, ou através do Instagram, que também é podcastmid. Ou então, se você preferir, pode ser pelo nosso e-mail, que é podcastmid@gmail.com. Eu tô falando isso porque é fundamental para a continuidade não só do Midcast, como de qualquer outro podcast, que vocês ouvintes interajam com a gente e mandem os seus feedbacks e o que vocês estão achando sobre o nosso conteúdo, beleza? Hoje nós vamos fazer uma análise sobre como enxergamos a participação dos candidatos à presidência da República no debate da Band, ocorrido no último dia 9/8. Como o debate ocorreu ali no fim da noite de uma quinta-feira e não teríamos tempo hábil para gravar na sexta e muito menos no final de semana, resolvemos fazer de uma forma diferente. Cada um mandou seu áudio via WhatsApp, analisando a participação dos candidatos no debate, e eu vou colocar aqui um por um para vocês. Não é o formato que eu acho ideal, pois um debate com todos reunidos é sempre mais interessante, mas para não perdermos o timing, vamos seguir dessa forma. Lembrando que no dia 17/8, uma sexta-feira, já teremos um novo debate, dessa vez na Rede TV, beleza? Sem mais delongas, eu vou começar então fazendo a minha análise sobre o debate e daqui a pouco eu boto os próximos áudios. Eu vou seguir na sequência de como estava no palco no dia lá do debate, da esquerda para a direita. No caso, o primeiro foi o Álvaro Dias. Ele claramente é um político que representa um termo que está na moda atualmente, que muitos dos candidatos estão usando, que é a tal da velha política. Um político que já está na vida pública há mais de 30 anos e que insiste em falar em todas as suas entrevistas a sua ideia super vaga, que é fundar uma nova república, e não foi diferente nesse debate. Forçou a barra por diversas vezes, dizendo que, se eleito, convidará o juiz Sérgio Moro para ser seu ministro da Justiça. Um claro movimento de tentar com isso ganhar votos do eleitor menos esclarecido. E aliás, duvido que ele deva ter essa intimidade toda com o cara para usar o nome dele tantas vezes em um debate como ele fez. Em resumo, com a sua fala extremamente devagar e cansativa, não apresentou nada de novo ou minimamente consistente. Em alguns momentos parecia que estava ali após ter encontrado ali com seus amigos no clube e curtido várias rodadas de uísque 18 anos com gelo de água de coco. Na minha visão, também foi uma válvula de escape para alguns candidatos que não queriam se comprometer muito no debate e direcionavam as perguntas para ele. Inclusive, a repórter da Band, da qual eu não me recordo o nome, fez 2 perguntas para ele com réplica do cabo Daciolo. Se já não estava acordado ela ter que perguntar para eles antes de começar o debate, foi um total de serviço para o debate insistir nessa dupla em 2 temas seguidos, na minha opinião, é claro, né? E falando no nosso estimado cabo Daciolo, ele que é um candidato desconhecido da imensa maioria da população, mas que para os cariocas mais antenados não é tanto uma novidade, foi sem dúvida o grande destaque do debate. Pena que não por aspectos positivos, né? Aliás, ele foi o maior gerador de memes no Twitter depois da sua participação. Totalmente desalinhado do que estava ocorrendo ali, vamos dizer, total doido de pedra, não conseguiu formular uma resposta decente que fizesse algum sentido sequer. Citava o nome de Deus em praticamente todas as respostas, nada contra ele ser devoto a Deus, evangélico e afins, mas há momentos e momentos, né? Afinal, ele não estava numa pregação de um culto ou algo do tipo. Aliás, aquela leitura de Bíblia dele no final foi algo totalmente inadequado para o que se espera dentro de um debate, na minha opinião. Ainda mais sendo para a presidência da República, mas enfim, né? Além disso, ele claramente usou frases de efeito e simplistas com alguma intenção de nadar na raia de parte dos eleitores do Bolsonaro. Mas o ponto alto da sua participação, sem dúvida nenhuma, foi a citação da URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, que desde o dia do debate até hoje, aqui, quando eu estou gravando isso, no dia 12/8, foi o responsável por uma enxurrada de memes na internet
e que o termo ursal ficou 2 dias seguidos no topo dos trend tópicos do Twitter. Eu não vou me alongar muito sobre o que é ursal, a teoria da ursal, mas se você tiver curiosidade eu vou deixar alguns links aqui no post. Fora isso, não tem muito o que comentar do Cabo Daciolo, assim, foi uma piada a participação dele no debate, na minha opinião, né? Vamos lá. Na sequência da ordem que estava lá no palco, a gente teve ali o Geraldo Alckmin, nosso famoso picolé de chuchu, que até quando ele tentava rir pro telespectador, ele não conseguia desfazer essa fama dele, cara. É uma coisa impressionante. De longe, ele foi o candidato que foi mais questionado pelos outros participantes, né? Principalmente ali pelo Ciro Gomes e pela Marina Silva, e muito agarrado às suas famosas estatísticas e benfeitorias que ele diz que fez no governo de São Paulo, e propostas que dizem, não falam nada, se mostrou centrado na maioria das suas interações e se esquivou o máximo de polêmica. Na minha visão, foi totalmente incoerente, por exemplo, quando ele disse ser contra o imposto sindical e crítico à quantidade de sindicatos existentes no Brasil, sendo que um dos partidos do famoso Centrão e que apoiam a candidatura dele é chefiado pelo Paulinho da Força, figura totalmente ligada à força sindical e que há pouco tempo tentou forçar a barra junto ao governo Temer, do qual o PSDB do Geraldo Alckmin fazia parte até pouco tempo atrás, para a implementação de uma alternativa ao fim do imposto sindical, né, que ocorreu na reforma trabalhista que foi votada recentemente no Congresso, né? Um outro ponto meio esquizofrênico da fala dele foi quando ele também criticou o loteamento de cargos nos governos, né, ao longo da história, sendo que ele é justamente apoiado pelo Centrão, onde um dos partidos, né, do Centrão, que é o PP, de longe é o mais fisiológico que atualmente existe no Congresso e é expert em solicitar ministérios em troca de apoio. Ou seja, ou então o Alckmin está com lapsos de memória absurdos, ou ele está tentando fazer discurso demagogo atrás de voto. Como esse era um debate presidencial, o que você acha que era? Fica aí a dúvida para você pensar sobre isso. Seguindo aqui, a outra candidata na sequência ali do palco era a Marina Silva. Eu confesso que até simpatizo com a figura da Marina Silva, já tem um tempo, mas claramente ela parece que ficou estagnada em 2014, se não em 2010. Quando digo estagnada, me refiro à forma comportamental dela, principalmente no momento de expor as suas ideias e propostas ali perante ao público, né? Para mim, ela não consegue me passar muita conexão com a população, no fim das contas, né? E parece estar apenas agarrada ali naquele seu eleitorado que ela já vem trazendo e até ampliando desde 2010, né? Mas para uma chegada no segundo turno, ela ainda falta, acho que, uma certa conexão com o povo, né? Na minha visão. E foi o que ela, para mim, mostrou no debate mais uma vez. Apesar disso, ela, na minha visão, manteve um discurso coerente com o que ela já pregava na eleição passada, exceto, obviamente, pelo fato de ter apoiado a Aécio Neves no segundo turno em 2014, né? Que é algo que, com certeza, ela já deve ter se arrependido. Mas, fora isso, ela foi para alguns embates com o Geraldo Alckmin. Uns dois ali foram bem interessantes, né? Deixando ali um certo clima do que vai rolar ao longo dessa campanha, né? Ela trocou algumas figurinhas e gentilezas ali com o Ciro Gomes, mas nada muito aprofundado. Mas fora isso, eu não vejo um outro destaque assim para falar da Marina Silva. Não teve nenhuma proposta que ela sugeriu ali que acho que mereça ser comentada aqui, algo muito relevante. Bom, na sequência ali do palco tava o Jair Bolsonaro, o sempre polêmico, o Jair Bolsonaro em qualquer participação sua, desde o Super Pop até o Roda Viva, mas ele estava visivelmente tranquilo nesse debate, na minha opinião, exceto no finalzinho ali, quando ele sofreu um ataque do Ciro Gomes, onde ele perdeu um pouco a compostura, mas nada muito polêmico, né? No primeiro bloco, principalmente, né, ele estava falando de forma bem serena e era o único candidato que estava sentado, enquanto todos os outros estavam em pé, que geralmente é o padrão, né, em um debate. Eu achei isso bem interessante. Não sei se é alguma jogada de marketing, enfim, mas foi uma coisa que eu observei. Ele foi atacado ali logo de cara pelo Boulos em relação ao uso do auxílio moradia, mesmo tendo apartamento próprio ali em Brasília. E ele respondeu devolvendo o ataque
ao Boulos, né, e dizendo que não estava ali para discutir esse tipo de coisa, até falou pro Boechat, que era quem estava mediando o debate, seguir e deixar isso de lado. Na minha visão, ele não criou nenhuma polêmica dessa vez, foi bem tranquilo, apesar que ele foi também ofuscado ali pelo Cabo Daciolo nesse quesito, né? E eu confesso que eu achei que ele foi pouco atacado pelos outros candidatos, dando a impressão de que parece que Marina, Ciro e o Alckmin também já dão como certa a participação dele no segundo turno e vão tentar brigar ali entre si para tentar chegar também, né? Vamos aguardar aí os próximos debates e principalmente a propaganda eleitoral para ver se isso é uma verdade ou não, né? A análise que eu faço é que talvez essa seja a sua forma de agir nos demais debates, né, em relação ao Bolsonaro, né? Procurando evitar o confronto, né, que ele fez algumas vezes, pois sabe que diferentemente de uma sabatina o tempo de resposta é relativamente curto em um debate, mais fácil de se esquivar, coisa que ele já faz muito bem, diga-se de passagem, em qualquer entrevista que ele participa, você gostando dele ou não, ele consegue sair bem, né? Eu até falo isso porque no final de todas as entrevistas dele, sempre tem uma ala de apoiadores dele que vem ele sendo o vencedor daquela entrevista ou do debate, tendo um bom desempenho. Então, eu acho que pro eleitorado dele ele faz isso bem. E para mim ele seguiu a linha já existente que ele já vem fazendo ao longo desse tempo e que agrada o eleitorado dele. E é o que tudo indica, ele aparentemente já se vê pelo menos ali no segundo turno. Ao lado ali do Bolsonaro no palco, a gente tinha justamente o Guilherme Boulos, o totalmente oposto do que o Bolsonaro prega, né? O Boulos claramente foi deixado para escanteio no debate, e só era perguntado ou pelos jornalistas ou quando não tinha outra opção e algum dos outros candidatos tinha que perguntar para ele, né? Ele começou ali o debate citando Lula, citando a vereadora assassinada aqui no Rio, Marielle Franco, fez várias críticas ao Bolsonaro sempre que pôde e principalmente ao atual governo, e cunhou ali, acho que, um excelente termo desse debate, que foi os 50 tons de Temer, né? Uma alusão ali clara, que na visão dele, todos os demais candidatos ali no palco são algum tipo de versão do Temer, piorado ou não, e que acaba trazendo o mesmo de sempre ali pro debate, né? Ele procurou expor alguns pontos das suas propostas, né? Mas não acrescentou muito ao debate, na minha visão, justamente pelo que eu falei anteriormente, dele ter sido ignorado em boa parte dele. Na verdade, ele até em alguns momentos me lembrou muito o Lula das antigas, né? Até no jeito de falar e principalmente parecendo, às vezes, estar um pouco raivoso, né? Não sei se isso, na minha visão, ainda atrapalha hoje em dia para a maior parte do eleitorado, né? Eu acho que ele vai fazer um papel importante de oposição a todo o resto dos participantes nessa campanha. Vai ser um ponto importante nos debates, vai ser um elemento interessante. Mas a minha perspectiva é que ele vai ter até um desempenho pior do que a Luciana Genro teve também pelo pessoal na eleição passada, né? Vamos aguardar. O próximo candidato ali da sequência é o nosso querido Henrique Meirelles, com a sua fala parecendo que está com um ovo dentro da boca e parecia que estava falando para a aristocracia inglesa dos anos 20, né? Claramente é um candidato totalmente inexpressivo e sem a menor condição de se conectar com o povo, né, de uma forma geral. Provavelmente está ali para fazer escada para o Alckmin, eu acredito nessa teoria, que eu até escutei que o André Pontes falou no podcast NBW, ele também partilha dessa ideia, eu concordo com ele, e ele faz de tudo para que esqueçam de vez do Michel Temer, né, já que em nenhum momento, nem de longe, ele tentou citar a participação dele no atual governo, né, citava, mas de forma indireta e tentando não conectar o nome dele ao Temer de jeito nenhum, né. Ele até foi cobrado por isso pelos outros candidatos, né, mas saía sempre ali pela tangente, dizendo que quando tem problema chamam o Meirelles, né, fazendo uma alusão do que ele também já participou na época do governo do Lula, muito tempo atrás. Enfim, fez lá suas propostas e tal, mas não tem muito mais o que falar dele, pelo fato de parecer que ele estava ali meio de saco cheio e doido para pegar o pijama e dormir. A verdade é essa, né? Acho que o Meirelles vai fazer um papel meio tosco nessa eleição, para ser sincero. E fechando ali a lista, né? A gente tinha ali o Ciro Gomes. Junto com o Boulos foi deixado para escanteio em boa parte do debate, na minha visão. Até no Twitter o pessoal ficava perguntando onde é que tá o Ciro Gomes nessa hora e tal, porque às vezes passava um bloco quase inteiro
sem ser perguntado e questionado por ninguém. Nos momentos em que ele foi acionado, tanto pelos outros participantes quanto pelos jornalistas, ele mostrou seu bom e velho poder de retórica, né, que seduz muita gente. Se tivesse tido mais tempo, provavelmente teria sido melhor, né, no debate, mas acho que até por isso que acionaram ele pouco, né, para não dar muito poder de fala para ele. Mas no geral e na tentativa de se debater ideias, me pareceu o que teve o maior destaque nisso, né? Posso estar equivocado, mas foi a visão que eu tive. Protagonizou junto ali com o Cabo Daciolo na pergunta sobre a Ursal, que eu falei anteriormente, uma das melhores reações dos últimos tempos e que rapidamente virou um dos melhores GIFs do Twitter essa semana. E nessa mesma sequência ali de réplica e tréplica sobre a pergunta da Ursal e do Foro de São Paulo, que o Cabo Daciolo fez para ele, e todo o teatro que estava sendo ali a participação do Cabo Daciolo, que eu acho que só posso entender como sendo assim, ele mandou a seguinte pérola, né? A democracia é uma delícia e eu vou sempre defendê-la, mas ela tem seu custo e vocês estão vendo. Falando aí em relação à participação do Daciolo, que realmente foi no mínimo tosca, né? Bom, a sua proposta mais polêmica, pelo que eu pude observar e pelo que eu me lembro, foi o que ele já tinha dito na entrevista da Globo News, que é sobre limpar o nome dos brasileiros na SPC, né? Até mesmo o Bolsonaro deu uma meia risada ali dele, quando ele falou novamente sobre isso, que realmente é uma proposta no mínimo estranha, principalmente pelo fato de que ele diz que dá pra fazer, mas a forma como ele vai fazer fica sempre meio vaga, tá bem confuso essa ideia ainda, né? Enfim, vamos ver como é que ele vai sair nos próximos debates, mas é um candidato que se espera bastante aí durante essa campanha. Em resumo, eu achei um debate morno ali no âmbito dos embates entre os candidatos e das ideias, mas achei que foi excelente mais uma vez no âmbito da geração de memes, né? O Twitter quase quebrou ali com tantos memes que conseguiram ser feitos durante o debate. Mas acho que em geral foi isso, não tem muito mais o que comentar não. Em relação à live paralela que o PT fez, né, na hora do debate, eu me recuso a comentar. Enquanto eles continuarem com essa ideia maluca, na minha opinião, de lançar o Lula como candidato deles, eu me abstenho de comentar qualquer coisa sobre o PT. Bom, acho que é isso, acho que deu para fazer um apanhado geral de como eu enxerguei esse debate. Eu vou botar agora o áudio do Edgar de Souza, que também mandou sua participação comentando sobre o debate. Vamos aí ouvi-lo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridos 10 ouvintes do canal Midcast. Eu sou Edgar de Souza e junto com esse time espetacular do Midcast, vou tecer uns pitacos sobre o debate de presidenciáveis da Band, que aconteceu lá no dia 9 de agosto. Tava pensando aqui, seguinte, vou tentar ser super imparcial. Mas como já falamos lá no episódio 21, é super difícil ser imparcial, certo? Ficou curioso sobre o que falamos no episódio 21? Falamos sobre ser seletivo, sobre o quanto somos seletivos. Se você não ouviu ainda, ouve lá e fala pra gente o que você achou. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. Precisamos falar sobre Cabo Daciolo. Que isso, minha gente? Quem é esse cara? Tentou, debateu, mas não falou nada. Algo que ele fez insistentemente, que pessoalmente não me agrada, não por pertencer ou por não pertencer à religião, porque eu acho que não se mistura apenas por isso, eu acho que não se mistura política, Estado com religião, mas a todo momento ele dava lá, glória a Deus, cara, isso acaba comigo, eu realmente não fiquei feliz com isso. De novo, não estou fazendo uma crítica à religião, e sim a manifestação da religião lá no debate, num momento tão importante, né? Debater economia, debater propostas, enfim, se apresentar, principalmente para um candidato tão, do meu ponto de vista, desconhecido da maioria da população. Ele em muitos momentos, enfim, ele invocou a Deus muitas vezes e isso me deixou não muito feliz. De qualquer forma, na minha visão, ele foi a pessoa que mais se destacou. Não porque é bom, e sim por ser desconhecido. E por ser desconhecido e se apresentar com toda aquela energia, falando alto, roubando a cena do debate. No meu ponto de vista, ele foi a pessoa que mais roubou a cena do debate. Todos nós esperávamos que o Bolsonaro fosse esse candidato, aquele que fosse enfrentar com aquela política de enfrentamento, que fosse ser crítico, ia levantar, botar dedo na cara, mas não. Bolsonaro ficou na dele e a esse papel coube ao Cabo Daciolo. De propostas, não trouxe nada, não apresentou nada.
Mas ele saiu, no meu ponto de vista, como grande vencedor. E por que ele saiu como grande vencedor? Ninguém conhecia, agora todo mundo conhece, virou meme da internet, e quando você é meme da internet, algum fruto você colhe. Tenho certeza que o fruto que ele vai colher não será a presidência, jamais, nunca será, mas provavelmente ele vai conseguir, talvez, manter o seu... nas próximas eleições, manter o seu cargo de deputado, e talvez, por que não, chegar um dia a senador. Tem que evoluir muito no que tange a como articular suas propostas, a criar propostas, a pensar alguma coisa que não seja glorificar a Deus. De novo, não quero aí causar a ira dos evangélicos, a qual, diga-se de passagem, tem uma simpatia muito grande, mas acho que ali, naquele momento, não era a melhor oportunidade para manifestar a sua religião. Álvaro Dias. Caramba, que cara é esse, meu? O cara não fala. Eu assisti esse debate ao vivo lá na Band, e depois disso assisti esse debate mais 2 vezes pelo YouTube, até para poder falar aqui os meus pitacos, né? E nas outras 2 vezes que assisti pelo YouTube, eu assisti com velocidade aumentada, para você ganhar, ser mais produtivo, conseguir ouvir mais vezes, enfim, volta, repete. Então eu ouvi com velocidade aumentada. E ouvindo com velocidade aumentada, ele estava falando normal. E isso significa que ele estava falando muito, mas muito devagar, dava sono. 2 pessoas que me deram sono no debate: Álvaro Dias e a Marina Silva, né? Porque, gente, Marina Silva, ela acho que já conquistou o seu espaço. O grande problema da Marina Silva é que ela ainda não encontrou forma de ampliar esse espaço que ela já tem. Mas voltamos lá para o Álvaro Dias. Ele foi o primeiro candidato que teve a oportunidade de responder as perguntas lá que foram levadas à Band, em especial a pergunta sobre emprego, e ele gastou todo o tempo dele falando dele mesmo. Acho que nem pensou em qual era a pergunta. Ele aproveitou aquela introdução, aquele 1 minuto e meio que lhe foi dado, e ficou falando dele. E não trouxe nenhuma proposta para o emprego. Desconfio que ele não tenha nenhuma. Tem um bom histórico, né? Ele mesmo mencionou que enquanto governador do Paraná, ele foi o governador à época, né? Comparando ele contra os demais governadores que governaram no mesmo período, ele foi aquele governador que teve o melhor desempenho, conseguiu lá um resultado positivo nas contas, enfim. Foi o governador que teve o melhor desempenho. É importante termos um candidato com um histórico desse, mas não é para trás que a gente tem que olhar, né, minha gente? Vamos olhar para frente. Então, na minha opinião, ele não se saiu tão bem no debate, não conseguiu articular bem as propostas, e na maioria das vezes que falava, me dava sono. E o Henrique Meirelles, minha gente, Henrique Meirelles, PMDB. Cara, Henrique Meirelles é um caso sério. Ouvindo o que ele fala e conhecendo aí o seu histórico, iniciativa privada, presidente de banco, de grande banco, ele aparenta ser o cara mais técnico, aquele que conhece os números em profundidade, que talvez tenha boas ideias, tenha lá o seu histórico de gestão, tanto na iniciativa privada quanto aí no Ministério, enfim, na Fazenda, no Banco Central, mas ele não é político. Acho que ele não consegue navegar por esse mar político. Talvez, não necessariamente é uma desqualidade, né? Não ser político nos dias atuais, eu acho que é até uma qualidade. Só que ele não vai conseguir chegar no segundo turno com esse tipo de apresentação. Marina Silva! Bem, Marina Silva me dá sono, né? Eu acho que eu já falei que a Marina me dá sono. E ela sempre traz aquela história de vida dela, seu sofrimento. É uma história linda. Mas, poxa, já tá na 3ª eleição. A gente já conhece a história dela, né? A gente pode pular a parte da história dela. Vou fazer uma menção muito breve. E outra coisa que me incomoda na Marina, poxa, ela já tem aí... Já é política de longa data. Eu entendo que ela já deveria ter um pouco mais de traquejo para responder algumas perguntas. O Alckmin perguntou para ela alguma coisa sobre saúde, né? Ela não deu uma resposta, ela enrolou, falou alguma coisa de vou implementar adequadamente o SUS. Tá, mas o que é implementar adequadamente o SUS? O que você vai mudar para que fique melhor? Vou instituir o médico de família. Não sei, achei respostas muito vagas. Me preocupa o fato de uma candidata que já é candidata, já passou por outros debates, já foi candidata em 2 outras oportunidades, ter tanta dificuldade para responder uma pergunta sobre saúde, porque nossos grandes problemas, saúde, educação e violência, né? Corrupção e violência. E se a pessoa não tem um traquejo para responder uma pergunta tão óbvia de um tema tão importante, não sei se vai conseguir chegar a algum lugar. Eu sinto sono quando eu ouço a Marina falando,
Mas é isso, eu acho que a Marina tem um público lá cativo, acho que nem ampliou, nem diminuiu esse público dela. A participação no debate dela foi completamente neutra. Bem, aquilo que falta na Marina e aquilo que falta no Henrique Meirelles, Ciro Gomes tem de sobra. O traquejo político, o falar pro povo, usar palavras simples, tem de sobra. Proposta de concreto, assim, vou fazer isso para resolver tal problema? Não tem não. Tem algumas propostas populistas, né? Seu nome tá no SPC? Vou tirar seu nome do SPC. Não te conto como, mas eu vou tirar, você pode acreditar. Então tem algumas jogadas de marketing, jogar pra massa, né? Então tem aquele perfil de coroné, sempre tem uma sacada boa, fala lá quem quer roubar galinha não fala show, né? Tem algumas sacadinhas assim, que são ditados populares e com o intuito único e exclusivamente de atrair a massa, né? De atrair o povão. Usa um jargão muito simples, ele é muito bom em articular, não necessariamente tudo que ele fala é verdade, talvez até muito do que ele fala é mentira. Tem lá no site do G1 tem um tal do fake news lá, e eles analisaram algumas das falas e algumas coisas, ele aponta lá o que é, isso aqui, cara, o cara falou, mas está meio errado. Então recomendo dar uma olhada lá no que são os fake news aí dos debates. Ele é o cara que joga pra massa, né? Joga números, ele fala com muita propriedade, parece conhecedor de todos os assuntos. Qualquer assunto que você levar para ele conhece. Até acho que ele foi bem no debate. Uma das conversas que a gente teve aqui enquanto planejando aí o cast, né? Um dos comentários que a gente fez foi, acho que colocaram o Ciro na geladeira, porque ele teve aquela abertura inicial onde ele falou sobre a pergunta dos leitores lá do Metro News, a pergunta era sobre emprego. Então, falou ali e ficou, acho que 15 minutos sem falar mais nada, porque não foi dirigida para ele nenhuma pergunta. Então ele só conseguiu falar de novo 15 minutos depois do debate. Parece que colocaram o Ciro para escanteio. Se tivesse aí o mesmo tempo de TV que o Alckmin, daria trabalho, hein? Daria muito trabalho. Mas, como não tem, só tá se apoiando bastante aí nas redes sociais, não sei se vai conseguir chegar lá não. É isso aí. Geraldo Alckmin, também conhecido como Picolé de Chuchu. Pois é, Alckmin ele tem essa apatia, né? Não só ele, alguns outros candidatos do PSDB também, o Serra também é outro que fala, e você olha e fala, o que esse cara tá falando, né? O Alckmin também tem um pouco disso, ele não é aquele cara que cativa, ele não tem aquilo que o Ciro Gomes tem, de falar pro público, nem solta lá aquelas frases como Bolsonaro, de impacto, não, ele fala certinho, do meu ponto de vista até usa alguns termos que não são spread bancário. Pô, vamos lá, alguém sabe o que é spread bancário? Tiramos você, o ouvinte, mas será que o povão sabe o que é spread bancário? Não sabe. Aí ele fala, vou mudar a correção do FGTS, vai ser corrigido pela TLP. Tá, o que isso significa? Então talvez se ele dissesse, o dinheiro do banco é muito caro, aí o povo ia entender, não precisava falar spread bancário. Se ele dissesse, vou lutar para que o teu FGTS passe a render o dobro do que rende hoje. Pô, legal, talvez o povo entendesse melhor do que dizer que vai tentar mudar a correção para TLP. Ninguém sabe o que é isso. Alckmin, por outro lado, ele tem muitas qualidades, né? Dentre esses 8 candidatos, apenas ele, Ciro Gomes e Álvaro Dias já passaram pelo executivo. Então já tiveram à frente de uma máquina de Estado, já governaram, então tem experiência prática. Ele tem conhecido como Picolé de Chuchu por ter essa falta de carisma. O que fez eu gostar bastante na introdução dele, logo no comecinho ele se apresenta, muito obrigado, Boechat, obrigado, blá 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 blá, e ele fala, quando se dirigindo ao grande público, ele fala, e obrigado, mulheres e homens. Isso me chamou a atenção. Muito provavelmente, de forma proposital, ele primeiro cumprimentou as mulheres e só em seguida cumprimentou os homens. Então provavelmente foi direcionado por algum marqueteiro político que deve ter dito para ele, olha, as mulheres é um público que você precisa atingir. Em outro momento, quando ele fala da sua vice, ele também faz um outro elogio às mulheres. Minha vice é uma mulher, blá blá blá, senadora, carreira muito boa. Então ele também tenta, talvez até para justificar a escolha de sua senadora, falar bem das mulheres.
é um dos poucos candidatos que apresentou propostas palpáveis, né? Disse exatamente o que vai fazer. Quando confrontado pelo Ciro Gomes sobre a reforma trabalhista, foi firme em manter sua posição. O Ciro retrucou, ele disse: eu mantenho a minha posição, precisamos fazer isso para aumentar os empregos, para modernizar as relações de trabalho, enfim. Ele parece ser bastante coeso com o seu programa de governo e parece que tem experiência, então conhece bastante do mundo político. O que mais? Acho que é isso. Sobre Alckmin, é isso aí. Jair Bolsonaro! É melhor já ir se acostumando, ou será que não? O que todos os eleitores do Bolsonaro esperavam era aquele cara que ia levantar, gritar, debater, colocar o dedo na cara e só que não, gente. O que aconteceu? Bolsonaro ficou quietinho. Então, Bolsonaro me decepcionou. Não que eu tenha grandes esperanças em Bolsonaro, porque não tem nenhuma, né? Mas esperava que no debate ele fosse ser mais Bolsonaro, né? Agressivo, falar. Não, ficou bem quietinho. Foi uma estratégia. No final do debate tiveram lá as entrevistas com a equipe de campanha e tal, e a repórter perguntou objetivamente para o time de campanha lá do Bolsonaro: pô, nós esperávamos algo mais ávido de Bolsonaro, e ele e um dos participantes lá da campanha disse: em time que está ganhando não se mexe. Talvez com isso ele até consiga a simpatia de alguns eleitores. Talvez ele perca a simpatia de alguns eleitores que esperavam o Bolsonaro mais reativo. Então, eu não sei, não acho que o Bolsonaro ganhou nada nesse debate, viu? Ele ficou bem neutro, foi pouco cutucado, inclusive. Eu acho que os adversários não tentaram bater no Bolsonaro, né? Houve pouco. Vamos ser francos, o debate como um todo foi bastante morno, né? Houve pouco embate nesse debate. Foi um debate meio de cavalheiros, de vez em quando alguém levantava o tom, mas fora isso não teve nada de espetacular. Bolsonaro não apresentou grandes propostas, até porque não tem nenhuma, né? Bem fraquinho a participação de Bolsonaro. Eu esperava muito mais. Acho que quem mais me decepcionou nesse debate foi o Bolsonaro, porque ele gerou uma expectativa. Então, queria ver o Bolsonaro. No debate do Roda Viva, ele teve uma participação muito mais efetiva, né? No debate lá da Globo News também, ele cresceu nesses outros dois debates. No debate da Band, não. Senti que ele, se não caiu se não foi pior, né? Se não saiu pior do que entrou, ele ficou estável ali. E isso pra mim foi uma decepção. Eu esperava um cara mais combativo nesse debate. O Bolsonaro não fez isso. Não tenho que falar muito das propostas, porque ele não tem proposta nenhuma, né? Enfim, só fica gritando lá, alardeando as coisas que ele prega, e com isso arregimentando lá alguns eleitores. Guilherme Boulos! Bem, outro candidato que se saiu muito bem. E, de novo, não acho que trouxe boas propostas, mas ele, no debate, analisando o debate, como que ele se comportou no debate, se ele conseguiu cativar o público, eu acho que ele saiu muito bem. Perceberam que ele era o único cara que não estava vestido de social? Assim, estava lá com a camiseta branca, meio do povão, falando como o Lula fala, com aquela barbona. Pois é, Boulos ele se apresentou bem, ele falou bem, ele trouxe as suas ideias radicais esquerdistas, como é a essência do seu viver, né? A essência do seu partido, mas conseguiu cativar. Eu acho que ele e o Cabo Daciolo como os dois grandes protagonistas desse debate. Está tentando trazer para si parte do eleitorado de Lula, se articulou muito bem, ele fala bem, ele fala pro povo, né? Ele tenta pegar aquele revoltado, aquela pessoa que está insatisfeita. Todos nós estamos revoltados e insatisfeitos, né? Mas nem por isso todos nós aderimos aí às ideias do Boulos. É isso, vamos embora, bora pra frente. Bom, vocês ouviram aí a participação do Edgar, e eu vou botar aqui a próxima participação no episódio de hoje, que é a do Silvio Santos. Vamos ver aí o que ele tem para falar pra gente. Manda brasa, Silvio. Opa, tudo bem com vocês? Eu sou o Silvio e hoje estou aqui para comentar sobre cada um dos candidatos que estiveram no debate da Band. Dentre eles, o Geraldo Alckmin, o Ciro Gomes, a Marina Silva, Henrique Meirelles, Guilherme Boulos, Álvaro Dias, Jair Bolsonaro e Cabo Daciolo. Então, vamos lá? Geraldo Alckmin. Para quem espera mudança, uma nova política, uma nova forma de gerir o Estado sem aquelas grandes coalizões, aquele toma lá da cá, Geraldo Alckmin certamente passa muito longe disso.
No debate, Alckmin foi um político profissional. Boa oratória, boa postura, bons argumentos, sabia se posicionar corretamente. Porém, então apenas uma proposta ali que me pareceu interessante, que seria o IVA, que é um imposto sobre valor agregado, uma espécie de imposto único, queria agregar o CID, o PIS, COFINS. Inclusive, essa não é uma proposta nova, já é uma proposta de outras campanhas eleitorais. O próprio Aécio Neves, na época, propôs esse mesmo IVA e não vi grandes confrontações, não vi um embate direto. Marina ensaiou algumas coisas, mas eu diria que o Ciro Gomes foi o que mais... O Ciro Gomes sempre deixou muito claro o respeito, a amizade, inclusive, que ele tinha pelo Alckmin, que a sua divergência ali era apenas político-econômico, né? Econômico e político, e nada mais do que isso. Então, o adversário do Alckmin, vamos dizer assim, dentre os grandes lobos, dentre o status quo, eu acho que nesse debate foi o Ciro Gomes aí. Geraldo Alckmin, conforme dito, devido ao seu grande apoio político aí, ele tem tudo para aprovar aí as reformas que ele vem apresentar, e não só nesse debate, como nos próximos debates aí, né? Reforma política, reforma econômica, enfim, reforma tributária, tudo o que for necessário aí de reforma estrutural, devido ao seu grande apoio do Centrão. Mas é aquilo, né? É aquele apoio que custa caro, né? Qual o preço dessas reformas para o povo brasileiro com esse apoio aí? Sabe lá Deus qual o congresso que nós iremos formar aí no próximo ano. Ciro Gomes, com a mesma proposta do Geraldo Alckmin, né, de criar empregos e retomar o caminho do crescimento do país, porém o Ciro Gomes ele apresenta um remédio diferente. O remédio do Ciro Gomes é diferente do Alckmin, que com metodologia de economistas liberais, o Ciro Gomes já propõe uma atuação maior do Estado na economia, né? Então ele também pretende não só isso, como também herdar uma parte daquele eleitorado ali de esquerda ali, que parece que está meio órfão, sem o Lula e sem grandes lideranças, e o Ciro Gomes percebeu ali um vácuo de poder e parece discursar para essa galera. Pelo menos isso ficou bem claro ali no debate ali, como candidato talvez da centro-esquerda nesse ano, né? E dentre as propostas ali que são claras daqui em diante, que é uma participação maior do Estado como Estado guia da economia no país, pelo menos uma coisa ali que ele citou ali, que seria a tirar o povo brasileiro do SPC Serasa, mas porém ele não explicou isso como seria isso. Seria uma simples canetada? Seria algum tipo de empréstimo para que o povo pudesse pagar suas dívidas e limpar o seu nome? Como seria esse empréstimo? Enfim, ele não citou nada. Ele disse apenas que iria tirar todos os brasileiros da SPC Serasa, que ele iria limpar o seu nome. Então isso já foi a carta branca para vários memes, né? E praticamente um endosso para que você tire o seu cartão de crédito e compre a sua TV de 57 polegadas de plasma. O Ciro Gomes se apresentou como o arquirrival do Geraldo Alckmin nesse debate, sempre fazendo perguntas indiretas e com uma proposta de governo antagônica. Marina Silva. Apesar de algumas perguntas diretas ao candidato Geraldo Alckmin, para mim me pareceu ser mais do mesmo e me pareceu que não evoluiu desde a última campanha. Prometeu uma nova política, mas criticou o establishment atual, mas todo mundo sabe como é que foi o seu apoio no segundo turno das últimas eleições, né? Apresentou as propostas básicas de sempre, de saneamento básico, de investimentos na saúde, na educação, porém não disse como isso seria feito. Um questionamento que eu achei muito interessante ali foi do Henrique Meirelles a Marina Silva. Inclusive eu vou falar sobre o Henrique Meirelles na próxima. E ela tentando confrontar o Geraldo Alckmin sobre a sua velha política, sobre a sua aliança. O Alckmin lembrou que é o sistema de governo que a gente vive hoje em dia, que são um sistema de coalizão e de que parcerias, alianças é necessária. Inclusive ela que se diz, né, não faz qualquer aliança, ela já saiu do PT, que o Alckmin se apresentou como uma linhagem diferente, né? Nunca fez parte do PT, a Marina Silva já fez parte do PT, então ela saiu do PT, foi pro PV, saiu do PV por não concordar com as ideologias do PV, fundou o seu partido Rede e hoje está como seu vice uma aliança justamente com o PV, da qual ela saiu um tempo atrás. Então isso foi ressaltado pelo Geraldo Alckmin, e ela tem os mesmos objetivos do Geraldo Alckmin, de uma economia liberal, porém com uma transparência, com uma nova política que sabe-se lá Deus como será isso, né? Henrique Meirelles, ministro da Fazenda do Lula e agora do Temer, né? Inclusive também cogitado a ser na época ministro também da Dilma, né?
pelo menos se mostrou ali bem ali, conhecedor dos números ali, da economia, né? Porém é um lorde com dados técnicos, com informações técnicas e, enfim, não vejo chance alguma para ele. Porém eu gostei muito de um questionamento dele para Marina Silva sobre déficit público, né? E a Marina Silva foi, derrapou e discursou e deu a volta tal, mas não respondeu como é que ela faria os investimentos necessários em saúde e educação. E o Henrique Meirelles ressaltou esse bloqueio, essa limitação que era diferente do que é chegar que vai fazer e vai acontecer. E ele citou que na Constituição existe uma cláusula de que você tem uma obrigação de investimentos mínimos, né, em saúde, educação, em segurança, e justamente essa obrigatoriedade do investimento é que ocasiona mesmo com muitas vezes o Brasil sem dinheiro em caixa, que gera um aumento do déficit público do Brasil. E a Marina, claro, não soube responder, se desviou do assunto. Então ficou uma coisa aí também interessante do Henrique Meirelles e só também. Guilherme Boulos, numa partida de futebol de 2 tempos de 45 minutos cada, Guilherme Boulos só jogou 10 a 15 minutos do primeiro tempo. Foi essa a participação dele no debate, né? Logo no começo tentou confrontar diretamente o Bolsonaro, talvez de uma forma agressiva, mas Bolsonaro já cortou ele e disse que já não iria mais se dirigir a palavra para ele, e ali já se encerrou a participação do Boulos. Durante todo o debate não teve nenhum questionamento, nenhuma provocação, não só do Bolsonaro, como de qualquer um outro candidato, e aquele discurso mais ou menos que o pessoal já conhece da esquerda mais radical, que é contra os banqueiros, contra os juros altos, e foi uma participação curta e limitada ao começo do debate. Depois os lobos tomaram conta. Álvaro Dias me pareceu ser aquele tiozão do bar, que chega no bar, bate na mesa, pede uma, mexe com o garçom, provoca o garçom, não apresentou proposta nenhuma, né? Disse muito de esperar acontecer, esperar chegar lá para ver o que vai ficar, como será, sobre o Congresso. A única coisa que ele apresentou apenas e insistiu muito foi em fazer uma nova república, uma nova refundação, tornar os estados mais livres para tomarem suas decisões, né? Uma federalização. E também ele insistiu muito nisso, muito mesmo, de chamar o Sérgio Moro para ministro da Justiça. Ele poderia chamar o Sérgio Moro para STF, né? Mas a Justiça você pode demitir a qualquer momento. Mas, enfim, não apresentou como seria o seu modelo econômico, por exemplo, quem são os seus economistas. Vamos esperar chegar para ver o que a gente vai fazer. Esse foi o Álvaro Dias, né? Jair Bolsonaro. Olha, Cabo Daciolo, perto do Jair Bolsonaro ficou de centro-direita. Participação discreta, ninguém quis confrontar, parece que o pessoal meio até que evitou o Bolsonaro. O único que quis logo no começo foi o Guilherme Boulos, né? Mas já foi logo, Bolsonaro já deu uma cortada nele logo no início do debate e ali se encerrou. Teve um ou outro questionamento, ele respondeu. Me parece que agora ele está se apresentando melhor nos debates, aí acho que me parece que está sendo muito bem assessorado, né? Porém, parece que parecia uma imagem ali de equilibrado, mais calmo, tranquilo, mas isso se rompeu nos 48 do segundo tempo, quando o Ciro Gomes fez um dos seus argumentos sobre uma aprovação de um determinado remédio, uma medicação, uma droga. O Ciro Gomes chamou essa medicação de droga e o Bolsonaro entendeu que estivesse acusando ele de que aprovou uma droga para a população, que, enfim, gerou um certo tumulto ali, uma certa confusão, pediu um direito de resposta, mas foi negado, dizendo que a população saberia interpretar muito bem, conforme dito lá pelo Boechat. Participação discreta do Bolsonaro diante do que se esperava dele. Cabo Daciolo, para quem queria diversão, quem estava com disposição de fazer memes, certamente esse foi o candidato. Esse foi o candidato que focou toda a atenção nele. Todo o debate girou em torno todo o seu discurso em caps lock, né? Sempre alto, sempre de forma, né, forte, enérgica, sempre finalizando com a invocação do Senhor Jesus ali. Inclusive, se tivesse algum candidato ali, talvez o Michel Temer ali, com certeza ali o mal ia se manifestar ali de forma contrária às pregações ali do Cabo Daciolo, né? Um verdadeiro caldeirão ali, né, umas medidas se dizendo extremamente contra o comunismo, que o comunismo não iria vingar nesse país, porém também, vez ou outra, metia uma bandeira de esquerda ali, como uma revisão da dívida pública, uma auditoria, né, da dívida pública, enfim, nova ordem mundial, o Ursal. Esses foram os grandes
temas aí do Cabo Daciolo aí, que inclusive colocou lá o Ciro Gomes na parede. Ciro Gomes meio que se assustou diante dos questionamentos, né, sobre o Foro de São Paulo, sobre a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né, sem fronteiras, uma grande nação latino-americana sem fronteiras. E esse daí foi o ponto alto aí, a parte engraçada do debate aí, que Daciolo aí me parece ser um cavalo de Troia aí para tirar os votos do Bolsonaro, né? Também eu acredito nisso, sou um dos que acredita nisso aí, de tirar o voto do Bolsonaro. Eu só faria só complementação de, num segundo turno, ele ter essa barganha, né? Ter esses votos que ele teve no primeiro turno, para ele ir lá barganhar junto ao Bolsonaro. O que o Bolsonaro poderia dar para ele em troca desse apoio? Certamente aí o Cabo Daciolo aí será eleito aí nas próximas eleições como vereador, deputado, só pela sua participação aí, os seus grandes alertas aí contra essa temível nova ordem mundial. Bom, então é isso, pessoal. Essa é o que eu achei, a minha humilde e singela opinião sobre cada um dos candidatos que participaram desse debate da Bandeirantes. Eu só gostaria de ressaltar uma coisa. Eu acho que faltou ali o candidato João Amoedo. Era bom, eu gostaria de ver mais de perto, né, as propostas dele, e gostaria de saber como ele reagiria quando confrontado, né, com os outros candidatos. O que a gente sabe apenas é que sua proposta de economia liberal, menos participação do Estado, candidato de centro-direita, mas no meu entender seria importante sim a participação dele. Então é isso, pessoal, obrigado e um abraço a todos aí, hein? Bom, e fechando aqui, né, nosso time de analistas, nível Globo News, ou até melhor, vamos ser sinceros. Vou botar aqui o áudio do Ítalo Martins, né, que participou aí do nosso episódio número 1, né, sobre as eleições de 2018, nosso debate, e vamos ver aí o que ele tem para dizer sobre o debate da Band. Vamos lá. Fala, ouvinte do Midcast, quem fala aqui é Ítalo Martins, tô de volta aí para aqui tecer alguns comentários sobre o debate da Band, debate onde os presidenciáveis participaram para mostrar suas ideias, ou pelo menos tentar, né? Então partiu, it's showtime. Bem, muito se fala hoje de velha política, nova política, e o que eu vi nesse debate da Band do dia 9/8 de 2018? A velha política, uma anciã, já com catarata, nada de novo. Que por falar em novo, gostaria de ter visto Amoedo no embate com Meirelles e Alckmin, uma guerra infinita, né? Onde Meirelles, com todo aquele jeitão tecnocrata, debatendo com Amoedo, com uma diferença ali de ideias, um viés econômico diferente, um pouco mais conservador, o outro mais liberal. Acho que seria muito construtivo se a gente tivesse visto isso aí. Vamos falar de 12 ao mesmo tempo, não é? Álvaro Dias e Marina. Para mim, mais do mesmo. Discurso vago, abstrato, nada concreto. Se numa reunião, se os dois começassem a falar, eu acho que a ata da reunião sairia vazia. Alckmin geralmente se sai bem em debate, não é? Um conhecimento amplo em dados e estatísticas, porém com um discurso ainda um pouco elitista, né? Longe do povão. Coisa que o Ciro Gomes consegue fazer com maior efetividade, se aproximar do povão. Só que usando de propostas populistas demais, como a questão do SPC, onde propõe a ajuda aos brasileiros para que não tenham mais a dívida. Agora o como, ele não explicou, né? Até porque eu acho impossível. A não ser que ele conceda empréstimos à população a perder de vista por uma caixa econômica da vida. E essa dívida depois voltando à população futuramente. Bolsonaro mais comedido no debate, provavelmente instruído por algum assessor, sintetizou as ideias de forma a falar menos, tirando ali uma breve situação entre ele e o Ciro, na qual o Ciro questionou um aspecto sobre medicamentos, não é? Sobre drogas. E eu acho que o Bolsonaro não entendeu muito bem
achando que o Ciro tenha pejorado a situação, enfim, breve momento do debate. Boulos estava tentando aparecer, sempre com um discurso muito tópico, discurso contra banqueiros, atacando de demais candidatos, e sem propostas efetivas, não é? Sem um mínimo de pragmatismo, como se fazer, o que vai fazer de fato. Bem, o ponto alto do debate foi a presença do Daciolo, né, tentando parecer mais incisivo, uma tentativa de se aproximar mais do eleitor, mais do povão, misturando ali a religião ao discurso de forma excessiva e, na minha opinião, desnecessária. Contudo, ele conseguiu fazer o que ele queria, se mostrar ao público, conquistar uma parte dos eleitores, que provavelmente seria uma parte dos eleitores do Bolsonaro, garantindo votos aí para uma futura candidatura. Bem, isso aí foi o resumão do resumão. Espero que os próximos debates sejam melhores, que cada vez mais brasileiros assistam aos debates, corram atrás da história por trás dos candidatos, suas propostas, programa de governo, se houver, não é? Enfim, quanto mais brasileiros se interessarem por política, melhor. Então é isso aí, pessoal. Falou. Tchau. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa análise sobre o debate da Band. Foi um formato um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas assim, vamos sempre procurar analisar os debates que tiverem aqui ao longo das eleições. E é isso. Nos vemos na próxima e não esqueçam de mandar o seu feedback aí pra gente sobre o que vocês estão achando dessa nossa cobertura, vamos dizer assim, né? Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.